Não apareceu. Opa, agora sim. Bem, Boa noite, doutora. boa noite. Boa noite a todos, né? O pessoal deve Não é estar a todos, né? Vamos lá, vamos começar nosso papinho, para a gente não perder tempo. É um vamos. prazer ter a senhora aqui, certo? Agradecer a senhora se disponibilizar em nome da Comatra, em nome do MAT, que é o Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, do qual aqui eu sou coordenador no estado do Rio Grande do Norte. Sou não, estou coordenador no estado do Rio Grande do Norte. E nós vamos tentar entender, através dos conhecimentos da senhora, essa aceitação do STF dizendo que a Covid-19 pode ser doença ocupacional, certo? Bem, doutora, inicialmente nós gostaríamos de ouvir suas considerações iniciais. Eu vou me apresentar aqui. Boa noite a todo mundo, a todos e a todas. Eu conheço o MAT, nós temos um grupo de mulheres que algumas integram o MAT e também falar em nome da ANAT, a nossa associação, né, Pavão? Sim, perfeito, esqueci. Meu presidente Gleides, me perdoe. Em nome do presidente, saudar aqui a todos e agradecer também a audiência previamente. Eu sou Larissa Matos, eu sou mestre em Direito do Trabalho, faço doutorado em Direito do Trabalho na USP, sou orientanda do professor Otávio Pinto e Silva, que faz parte aí da ABRAT também, cuja ANATA integra também a ABRAT. E essa conversa aqui é bem importante porque várias notícias saíram apontando que o STF determinou que a Covid-19 é uma doença do trabalho ou até mesmo configura acidente de trabalho. E não foi isso que o STF decidiu. Então, previamente, eu já quero deixar claro que não foi essa a determinação do STF, não foi essa a decisão do STF. Eu também não vou falar aqui numa linguagem jurídica muito técnica, porque eu sei que tem pessoas de outras áreas, principalmente da área de saúde, nos ouvindo. Então, eu vou tentar falar numa linguagem mais fácil, que atenda a área jurídica, mas também atenda a área da saúde, por exemplo, que eu já vi que tem gente da área da saúde aqui. Bem, essa decisão do STF, ela veio aí, ela foi tomada aí dentro de diversas ações declaratórias de inconstitucionalidade, o que no meio jurídico a gente chama de ADI, tá? Essas ADIs são a 6364, a 6344, a 6346, a 6352, a 6354, foram várias. E inicialmente, essas ADIs, elas foram aí relatadas pelo ministro Marco Aurélio, que tinha um posicionamento diferente, até que se adotou no final o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, que foi de suspender dois artigos da medida provisória 927. Vocês estão me ouvindo? Eu estou perfeitamente. Então tá bom, tá. Se der problema, podem me avisar aí, podem mandar Se mensagem. alguém tiver que não estiver ouvindo alguma coisa, é só falar aqui no chat que a gente já comunica a senhora, tá, doutora? Combinadíssimo. Então, essas decisões, essa decisão foi tomada no corpo de diversas ações declaratórias de inconstitucionalidade e foi uma decisão que suspendeu especialmente dois artigos da medida provisória 927. Tá? A medida provisória 927, ela trata aí de todas, tenta tratar de algumas soluções para que as empresas adotem aí em relação ao cenário que a gente se encontra. Soluções que podem aí sustentar por algum tempo a permanência ou a vigência do contrato de trabalho. Só que ela tinha aí dois dispositivos, e eu vou focar aqui no dispositivo do artigo 29, porque o STF, nessa decisão aqui, tratou do 29 e do 31, no artigo 29, que tinha a seguinte redação, dizendo que deixa eu pegar aqui a redação do artigo 29 para eu não me perder aqui, do 927. Eu até anotei aqui, mas eu nem sei mais onde foi que eu anotei. O artigo 29 dizia que imputava, aliás, o ônus da prova
em razão aí da Covid-19 ao trabalhador. Era uma redação que permitia que a empresa aí se isentasse desse ônus da prova. Esse artigo jogava o ônus da prova nas costas do trabalhador. Só que com a suspensão desse artigo, com a decisão do STF que suspendeu esse artigo, o que aconteceu? Não necessariamente foi reconhecida aí a Covid-19 como doença do trabalho. Não é isso. Apenas se retirou esse ônus da prova tão intenso das costas desse trabalhador. Mas eu também gostaria de lembrar que antes da existência desse artigo 29 da medida provisória 927, a gente já tinha aí na Lei 8.213 o artigo 20, o inciso 2, a linha D, que trata da questão da endemia. Óbvio, ele trata da questão da endemia, mas a gente pode muito bem aplicar a situação de pandemia. A endemia é uma situação de afeta uma região, um determinado local. A pandemia tem uma abrangência muito maior. Até eu olhei um dado, até o final de abril, já tinham aí, eu acho que 213 ou 215 países afetados pela doença. Por isso que a gente está no cenário de pandemia, pelo volume de países envolvidos. Mas isso não afasta a aplicação de uma norma já vigente, que é a Lei 8.213, o artigo 20, que trata da endemia. Então, até então, a gente estava pensando nesse artigo quando veio o MP 927 e trouxe aí o artigo 29. Se você fizer uma leitura do artigo 29, que foi aí que perdeu a eficácia, a gente vai concluir que ele se parece um pouco com o artigo 20, inciso 2, a linha D, da 8.213, tá? Mas ele tinha uma intenção um pouco mais grave em relação ao ônus da prova. Então, com essa suspensão, a ideia é, vamos aplicar, então, fica aí até então, para a gente aplicar a Lei 8.213, que já rege a matéria. Só que, antes de tentar resolver essa situação, eu queria pontuar algumas informações que são essenciais. Primeiro, eu vou trabalhar aqui com a ideia de que doença ocupacional envolve tanto doença do trabalho como doença profissional. O que é isso? A doença profissional é aquela cujo trabalhador vai lidar com determinados agentes físico, químico, biológico. E nesse contexto de trabalho dele, que ele lida com esses agentes, já há uma presunção de que se ele adquirir determinada doença, já há uma presunção de que aquela doença decorreu do exercício da profissão dele. Então, essa doença profissional, ela é também chamada de tecnopatia, que tem ali do técnico, de técnica e patia da doença, ou seja, a doença em razão da técnica, da habilidade que ele exerce, tá? É o caso, por exemplo, da silicose, quem lida com pó de sílica. É o caso daquele soldador que lida com solda, que fica cego, certo? Então, nesse caso, já há uma presunção. A doença... Há uma presunção de que a doença, há uma presunção de que pode ocorrer essa doença, né? Então, de que essa doença foi adquirida no ambiente de trabalho. Tá? Por exemplo, quem também, vai ser uma coisa mais simples, desculpa interrompê-la, doutora, mas quem trabalha com caldeira, né, que fica em altas temperaturas, não é? Uhum. Ou o oposto, quem trabalha muito com câmara fria, que fica entrando e saindo, aquela 1 hora e pouco e 20 minutos fora, uma doença pulmonar pode advir disso daí também, né? Então, é outra, só para tentar ajudar e ilustrar junto com a senhora. Desculpe a parte. Não, é essencial. Pode fazer as intervenções. Eu acho muito bom. No caso da doença, eu estava falando da doença profissional. No caso da doença do trabalho, ela se configura, a doença do trabalho, que é chamada de mesopatia, a partir do contexto ambiental laboral, o meio ambiente do trabalho em que está inserido aquele trabalhador. Então, essa doença do trabalho, que é chamada de mesopatia, meso de meio, você considera o meio ambiente do trabalho. Então, qualquer trabalhador pode ter uma doença se o meio ambiente do trabalho não estiver ordenado. Então, não está ligada aí a doença do trabalho ao exercício de uma atividade em especial, como quem lida, por exemplo, com amianto, que tem a asbestose, tá?
Então, não tem uma ligação direta com o agente físico, químico e biológico que o profissional lida em razão do exercício da atividade que ele exerce. Então, eu queria de início pontuar isso. Doença ocupacional, eu vou trabalhar com a ideia do professor Sebastião Geraldo, envolve a doença profissional e a doença do trabalho. Sendo a doença profissional, aquela ligada ao exercício de determinada atividade, ou seja, em razão da habilidade, da técnica que aquele trabalhador exerce aquela atividade, ele pode ter um contato com agente físico, químico ou biológico. E a doença do trabalho, que é a chamada mesopatia, é uma doença que se dá em razão do meio ambiente do trabalho em que está inserido aquele trabalhador, que pode estar com alguma falha, com alguma ausência de saúde e segurança e que ele pode ali adoecer, tá? Por que isso é importante? Porque no caso da Covid-19, a gente enquadra a Covid-19 como uma doença do trabalho e não uma doença profissional. Por que o enquadramento se dá como uma doença do trabalho? Porque a contaminação, ela se dá de forma comunitária. O contágio não se dá somente nos hospitais, não se dá somente no ambiente insalubre de hospitais. Ele se dá fora, ou seja, fora desse ambiente hospitalar, certo? Então, eu não posso apontar que a Covid-19 é uma doença profissional porque ela não decorre de um exercício de uma profissão. Ela decorre, a contaminação se dá de forma comunitária e ela decorre da desorganização do meio ambiente, laboral ou extralaboral. Então, é importante isso para a gente entender o que é doença ocupacional, que envolve doença do trabalho profissional, e onde a gente enquadra a Covid-19, que ela pode ser enquadrada como uma doença do trabalho. Por que eu estou utilizando a palavra pode e não vai ser necessariamente ou deve ser necessariamente enquadrada? Porque aí, doutor Pavão, a gente vai ter que analisar as circunstâncias do caso concreto. Então, mais uma vez eu friso, o fato do STF ter suspendido a eficácia do artigo, ter declarado aquela inconstitucionalidade, pelo menos em série liminar, do artigo 29, não nos pode, não tem como consequência a caracterização da Covid-19 sempre como doença do trabalho. A gente tem que... Perfeitamente. Cada caso, tá? Isso é importante, por quê? Porque se eu enquadro a Covid-19 como uma doença do trabalho, as repercussões jurídicas, elas são diferentes de uma doença que não é do trabalho. Tanto que o INSS tem dois códigos, que é um código chamado B31 e um código chamado B91. Se você for ao INSS e disser, estou doente, e não for comprovada a doença do trabalho, você vai ser enquadrada aí no B ou enquadrado no B31. Se você comprovar que aquela doença é do trabalho, você vai ser enquadrado no B91. E isso tem diferenças assim em diversos aspectos. Na competência, na garantia de emprego, na carência, tá? Então, assim, é muito melhor para o trabalhador conseguir enquadrar a Covid-19 como uma doença do trabalho. Porque aí ele pode, a depender do caso, pode ter direito aí à garantia provisória, né? A gente tem que ver o tempo. Ele não está aí, não precisa comprovar a questão da carência, tá? Então, tem essas diferenças. E aí, eu também queria... Tem alguma pergunta que o senhor quer fazer? Eu gostaria de retornar um pouquinho lá na contaminação. Quando a senhora tocou no assunto contaminação. Veja bem, é notório que as pessoas que atuam em atividades de saúde, médicos, enfermeiros, ASGs que atuam em hospitais, nós temos que pensar neles também, não só nos médicos, os seguranças que também atuam lá, né? Então, nós temos que pensar neles também. Então, nós já podemos presumir que a Covid-19 pode ter sido adquirida ali. Ali há uma presunção fática, certo? Porém, nós temos também as atividades essenciais que estão sendo utilizadas no isolamento. Nós estamos em isolamento. Então, as atividades essenciais, quais são? Supermercado, transporte. E como eu estive pesquisando